Olá, estamos de volta com Pedro Dalari, que é coordenador da Comissão Nacional da Verdade, falando sobre essa semana em que se lembrou os 50 anos do golpe militar. Professor, uma das maiores críticas que se faz à comissão é que ela não tem o poder de investigar e de punir. Ao final do trabalho de quase 3 anos, vocês vão apresentar um relatório, deve ficar pronto até o final agora, né, de 2014. Isso enfraquece o papel da comissão? Não acho que enfraquece. É uma característica da comissão. Em alguns países, na África do Sul, por exemplo, a Comissão da Verdade teve alguma competência em matéria penal e processual penal, na medida em que o comparecimento, por exemplo, de um agente envolvido em violações a direitos humanos ensejava a anistia ou a imunidade dele. Nós não temos esse poder. Nós temos o poder de convocar, ou seja, até que o poder de investigar que nós temos é razoável, temos o poder de requisitar... Mas a pessoa não é obrigada a ir. Ela é obrigada a ir, ela não é obrigada a falar. Mas aí não é nem por um problema da lei, isso é constitucional. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, tá certo? Mas ela é obrigada a ir. Nós temos encontrado alguma resistência de alguns depoentes que não querem, e nós agora já entramos em contato com a Polícia Federal, e a Polícia Federal vai nos ajudar, porque nós podemos requerer, inclusive, a condução coercitiva daqueles que não quiserem ir. Porque tem que comparecer, tem que explicar. Agora, pode ficar quieto, isso é um direito, eu não tenho como obrigar alguém a falar, tá certo? Mas ela não tem, a comissão ela explicitamente não tem nenhum poder persecutório, ou seja, ela não pode, não exerce atribuições de polícia e não exerce atribuições jurisdicionais, não tem competências que são próprias do Ministério Público e nem do Judiciário. E por que o país levou 27 anos, levou tanto tempo para instalar a Comissão Nacional da Verdade? Como isso prejudica o trabalho de vocês? É claro que teria sido melhor se a comissão existisse antes, pelo simples fato de que a principal fonte de informação nossa, além dos documentos, são os depoimentos. E o fato é que muita gente que esteve envolvida nesse processo já morreu, né? Ou já está muito mais velha. Ou já está muito mais velha, tem dificuldades até de se manifestar. Então, isso prejudica. Agora, é próprio da história brasileira. A história brasileira tem essa característica das transições serem sempre lentas, né? Graduais. Veja, a redemocratização brasileira foi em 85. A Constituição brasileira é de 1988. Mas a instituição da figura de um ministro da Defesa Civil é de 99, 11 anos depois da Constituição. Já no final do governo do presidente Fernando Henrique, do segundo período dele, não é? Quer dizer, uma transição muito lenta. Nos nossos vizinhos isso aconteceu de uma forma diferente, né? O Chile e a Argentina instalaram comissões de investigação, comissões da verdade, muito antes da gente, logo depois que o regime terminou. Quer dizer, isso facilitou o trabalho deles. E ali, nesses países, caracteristicamente, houve uma ruptura. Então, a ruptura, ela acaba ensejando condições melhores para a nova ordem investigar a anterior. No Brasil, não. A característica básica da nossa transição, desde a lei da anistia, né? Muito antes, desde que o rei de Portugal fez com que o seu filho virasse imperador do Brasil, né? Portanto, transição, né? Controlada, o Brasil mantendo conhece tudo como está, desde né? a sua história. Não necessariamente manter, mas há uma transição lenta. Isso é uma coisa de conciliação, né? De conciliação muito forte. É uma característica da história política brasileira. E a Comissão Nacional da Verdade, investigando tantos anos depois, acaba sendo reflexo disso. Professor, um dos grandes casos que a comissão ajudou a esclarecer, inclusive, foi a morte do deputado Rubens Paiva, em 1971. A comissão concluiu que o deputado foi morto e torturado nas dependências do TOICOD aqui em São Paulo. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, perdão, em São Paulo foi o Herzog. E é um dos centros que agora serão investigados, estão na lista aí de investigação das próprias Forças Armadas. O coronel da reserva, Paulo Malhães, prestou depoimento. Primeiro ele disse, na verdade, em entrevista a jornais do Rio, que ele tinha... desenterrado o corpo, né? Jogou no rio, jogou no mar, depois voltou atrás. São muitas as versões, né? É difícil saber no que acreditar. Isso é o que não se sabe do caso Rubens Paiva. Quer dizer, o que a Comissão Nacional da Verdade... O que foi feito do corpo. Né? Ela conseguiu demonstrar, com a ajuda, principalmente da Comissão Nacional do Rio, a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, que vem fazendo um excelente trabalho, o que se sabe hoje? Quer dizer, Rubens Paiva foi preso no Rio de Janeiro em janeiro de 1971, foi levado para 2 dependências militares, foi barbaramente torturado, foi assassinado no DOI-CODE do Rio de Janeiro. Houve a tentativa de simular a sua fuga e se comprovou que foi uma farsa, porque ele já estava morto naquele momento.
e não se sabe o que foi feito do seu corpo. É a informação que está faltando. Mas a Comissão Nacional da Verdade apurou que o comandante do DOI-CODE do Rio, aquela época, o major José Antônio Nogueira Bellian, esteve no local, né, manuseou documentos que foram apreendidos na casa de Rubens Paiva, foi visto e conversou com 2 testemunhas que depuseram, né, para nós, e, portanto, sabe o que aconteceu com o corpo de Rubens Paiva, porque, sendo ele o comandante do DOI-CODE do Rio, estando no local quando o Rubens Paiva foi assassinado, não teria como ele não saber qual foi o destino. A própria operação de simulação, a farsa de tentativa de caracterizar a fuga de Rubens Paiva, essa operação não teria sido feita sem a aprovação do comandante ali presente. E o Bellian, né, vai falar? E o Bellian está vivo, né? Nós ouvimos ele uma primeira vez em que ele disse que estava de férias. Depois conseguimos comprovar que, embora estando de férias, que ele esteve naquele momento no DOI-CODE do Rio de Janeiro, que ele tinha negado anteriormente. Hoje nós sabemos disso. Eu levei a informação sobre a morte de Rubens Paiva, o nosso relatório, à presidência da Câmara dos Deputados. Por quê? Porque Rubens Paiva foi um deputado federal. Que convocou, né, o Bellian. E aí a Câmara dos Deputados, de iniciativa dela, convidou o Bellian, porque a Comissão de Constituição e Justiça e as comissões permanentes não têm o poder de convocar. Convidou, ele vai se quiser. Para depor nesta semana agora, e ele decidiu não ir, disse que não estava bem de saúde e que já havia feito um depoimento para o Ministério Público. Agora não sei qual vai ser a conduta do general, mas da Câmara dos Deputados. Mas nós vamos ainda convocar o general, porque nós queremos, e isso adianto até para você, nós queremos ouvir o general, junto inclusive com o coronel Brilhante Ustra, porque um era comandante do DOI-CODE no Rio de Janeiro e outro no DOI-CODE de São Paulo, quando houve aquela mudança da estratégia do regime, com o início da operação sistemática das instalações clandestinas, e a primeira delas foi a Casa da Morte de Petrópolis, né? A primeira vítima na Casa da Morte de Petrópolis, que a gente tem informação, né, foi detida em fevereiro de 71, né, se não me engano, 15 de fevereiro. E Rubens Paiva morreu em 21 de janeiro de 71. A nossa avaliação é que nesse meio tempo, entre janeiro de 71 e fevereiro de 71, é que se consolidou a decisão do regime de adotar, então, uma estratégia, uma política de detenção e extermínio de opositores, valendo-se para isso de estruturas clandestinas. E é interessante, porque então você passa das oficiais do Estado, que é o que as Forças Armadas vão investigar, dos DOI-CODES, né? Que não deixam de funcionar o período todo, tá certo? Que não deixam de funcionar o período todo, mas aí é um avanço, quer dizer, é um passo além, agravando todo esse quadro da tortura. E o coronel Ustra e o general Bellian dirigiam naquela época os 2 principais DOI-CODES, e que foram os fornecedores de vítimas para serem trituradas na Casa da Morte. E né? de toda a sistemática da tortura também, ou até talvez de funcionários. E é isso que vocês vão avançar? O que tem nessa semana? Porque muito se falou sobre... Vamos falar um pouquinho sobre a Casa da Morte, né, que ficava em Petrópolis, na região serrana do Rio. Funcionou ali no início da década de 70. Muitos opositores do regime foram torturados lá. E houve o depoimento também muito importante do coronel Paulo Malhens, explicando como funcionava essa tortura, né? Lembra para a gente um pouquinho? Não, o coronel Paulo Malhens fez um dos depoimentos mais impressionantes que eu já vi. Quer dizer, ele deu detalhes, Deu detalhes e mostrando chocante. isso, que as vítimas eram torturadas, eram assassinadas, e havia, então, a preocupação de se sumir com os corpos. E como é que isso era feito, né? Segundo o coronel Malhens? A vítima, primeiro, eram cortadas as pontas dos dedos para evitar o reconhecimento pelas impressões digitais. Naquela época não havia o exame de DNA. Então, a forma mais comum de reconhecimento era pelas impressões digitais. Depois se arrancava a arcada dentária para se evitar outra possibilidade de reconhecimento, que é pelo histórico odontológico da pessoa, né? E, finalmente, o corpo da pessoa era aberto na região abdominal, né? E com uma técnica que o coronel Malhens explicou, e é assustador, né? Quer dizer, a pessoa com a frieza expondo isto, para que, uma vez jogado o corpo no rio, né? E se jogava no rio ali, Itaipava, ali perto
da cidade de Petrópolis, a abertura tinha que ser uma tal técnica que ele nem entrasse pouca água, que o corpo ficasse boiando, e nem muita água para que ele fosse que o corpo ficasse no fundo do rio e ficasse preso, porque ele tinha que correr. Ele tinha que ser levado, Tinha que ser levado. E aí, veja, portanto, havia uma oficina, havia uma técnica, havia não era algo... Isso era ensinado, era passado adiante, claro, né? Não era algo que era produto da ideia de um ou dois malucos, tá Devia certo? ter aula para isso, né? Se Exatamente. você pensar. E depois as mulheres também eram vítimas, tem casos específicos de crueldades imensas feitas às mulheres, né? Porque há uma componente muito dura nesse processo, que é essa obsessão sexual, né? Ou seja, as mulheres foram particularmente agredidas e vitimadas por uma componente de sadismo sexual que esteve muito presente na lógica da repressão. Ou seja, o estupro também era parte dessa sistemática da tortura. O estupro e coisas mais bárbaras, né? Há um depoimento que eu colhi aqui do referente ao DOI-CODE de São Paulo de choques elétricos nas partes íntimas da mulher. E essa depoente nos disse que nunca mais pôde ter uma vida íntima por conta do trauma que ficou dela ter sido torturada daquela maneira, né? Professor, e essa semana vocês pretendem avançar nos centros clandestinos? O que está programado? Exatamente. Qual é a nossa lógica? Quer dizer, o que eu procurei mostrar é isso, que a partir de 71 já havia centros clandestinos antes e já se matava em locais clandestinos, mas a partir de 71 passa a haver uma política, uma estratégia, vamos dizer, de uso dos centros clandestinos na política de graves violações e de extermínio. A Casa da Morte é, em Petrópolis, em 71, um marco, mas a partir daí, ou até concomitantemente, se estruturam outros centros clandestinos. E aí, o que nós vamos fazer na segunda-feira agora é uma apresentação de um conjunto de centros clandestinos com a identificação desses centros e, assim como nós fizemos no caso da Casa da Morte, identificando agentes da repressão que teriam atuado nesses centros e vítimas, né? Essa é uma preocupação que a comissão tem, né? De não tratar essa situação de maneira abstrata. As vítimas têm nomes, os agentes têm nomes. Quer dizer, vocês vão mapear mesmo. A ideia é mapear. Vamos ouvir alguns agentes, né? Já houve a confirmação da presença do delegado Dirceu Gravina, né? Aqui da Polícia Civil de São Paulo. Na segunda-feira. Na segunda-feira, ele pediu para ser ouvido reservadamente. Muitos não entendem isso e acham que a comissão não deveria ouvir ninguém reservadamente. Nós não entendemos isso. Nós achamos que o importante é a obtenção dos fatos, a busca da verdade. Então, se o depoente faz essa opção de querer ser ouvido reservadamente, a comissão atende, né? E isso tem sido importante porque uma parte significativa dos depoimentos que nós colhemos foram reservados. O que o senhor pode adiantar para a gente? Onde ficavam esses outros centros clandestinos de tortura? Em várias localidades. Em São Paulo, há o famoso sítio 31 de Março, né? No Rio de Janeiro, a Casa de São Conrado, que são unidades que foram, uma outra unidade aqui em Itapevi, são unidades que foram utilizadas com a mesma lógica de funcionamento da Casa da Morte do Rio de Janeiro, né? Há empresários que apoiaram e se beneficiaram da ditadura e apoiaram o OBAN, né? A Operação Bandeirantes, que era justamente esse núcleo do Exército responsável contra a luta armada, né? Esses empresários vão ser ouvidos em algum momento pela comissão? Nós temos um grupo de trabalho que está investigando essa situação. Aqui a gente distingue um pouco duas situações. Uma coisa foi o apoio dos empresários e de muitos setores da sociedade ao golpe militar. Em si, né? Isso foi infeliz, foi uma coisa ruim, mas isso não é o objeto da comissão. A comissão investiga graves violações de direitos humanos. Então, o que nós queremos apurar é exatamente o apoio que foi dado por empresários à estrutura da repressão. E aqui nós identificamos... Ou seja, os empresários que financiaram, né? Entraram com dinheiro. Financiaram. E temos muito interesse em ouvir essas situações, até para apurar até que ponto claro que já há situações comprovadas, o caso Boylesen, por exemplo, da Ultragás, que financiou e tinha um prazer de acompanhar, inclusive, as atividades da Operação OBAN
da Operação Bandeirantes, da UBAN. Esse é um caso de sadismo, né? É um caso de sadismo. Outros casos, há dúvida se teria havido um processo de solicitação da contribuição financeira, não porque se necessitasse da contribuição financeira, mas como uma maneira de vincular os empresários àquela operação. Ou seja, ainda é um cenário muito nebuloso e nós teremos tempo ao longo desse ano para investigar. Quer dizer, como se financia uma campanha, hoje se financiava uma tortura. Exatamente. Então, nós queremos ter mais dados sobre isso, o que me parece um capítulo importante da nossa história, de novo, até para que isso não se repita mais, né? E para que não se repita mais, né, existe uma grande polêmica, porque nós somos um único país da América do Sul em que ninguém foi responsabilizado individualmente pelos crimes cometidos durante a ditadura, né, pelas Forças Armadas. Na Argentina, o general Videla morreu na cadeia. No Chile, o Pinochet passou os últimos anos da sua vida lutando para escapar da justiça. E no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, em 2010, decidiu pela validade da lei da anistia, que perdoou tanto torturadores quanto guerrilheiros que participaram da luta armada. O senhor é professor de Direito Internacional. O senhor acha que não é preciso punir os crimes cometidos pelo Estado? Veja, esse é um dos temas talvez mais difíceis de equacionamento, não é? Nós, na Comissão Nacional da Verdade, não temos mandato em matéria penal, processual penal, portanto, a gente toma muito cuidado para não trazer a discussão sobre a lei de anistia para dentro da comissão, porque o compromisso da comissão é com a apuração dos fatos. Mas agora eu pergunto ao senhor como professor de direito. Não tenha dúvida que, do ponto de vista do direito internacional e das regras de direito internacional dos direitos humanos, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos já realçou isso, não há anistia, ou não é possível anistia para aqueles crimes de lesa humanidade, que são crimes imprescritíveis, né? É o caso do genocídio, é o caso dos crimes contra a humanidade e, obviamente, essas práticas do Estado brasileiro se inserem nessa situação. Por outro lado, houve efetivamente uma negociação política em torno da anistia. Isso foi lembrado até pela Presidente da República outro dia, e não só quando da elaboração da lei da anistia no governo Figueiredo, mas posteriormente quando da Constituinte, né? Ou seja, a Assembleia Nacional Constituinte, que teve em 87 e 88 a atribuição de escrever a nova Constituição brasileira, tratou da matéria nas disposições transitórias da Constituição e manteve aquilo que estava basicamente da lei da anistia. Portanto, internamente, não se pode desconhecer que houve realmente um acordo político, né? Portanto, de um lado, o direito que não permite. De outro lado, a vontade política da sociedade à época e que se manteve no sentido de mas que a que poderia ser fosse revisto dada a qualquer momento. Exatamente. Pelo Supremo Tribunal Federal, por exemplo, se for provocado, como aconteceu, eu acho que quando inevitavelmente julgou o caso isso em 2010. Vai acontecer, Amanda. De novo, eu acho que vai acontecer a discussão novamente. Não, né? Acabou em 2010, não mesmo acabou. Com a decisão do Supremo, até porque a composição do Supremo muda, os ministros mudam, né? Então, quer dizer, a lei da anistia ainda existe chance dela ser revista. Acho que sim, seja por uma decisão do Congresso Nacional, mudando a legislação, seja por uma reinterpretação do Poder Judiciário, e a minha avaliação é que isso deverá ocorrer no ano que vem. Por quê? Por quê? Porque a Comissão Nacional da Verdade vai soltar o seu relatório em 10 de dezembro deste ano. 10 de dezembro, o nosso prazo é até 16 de dezembro, nós escolhemos 10 de dezembro, porque é o dia que se comemora os direitos humanos no mundo inteiro. 10 Você já está adiantando essa data. 10 de dezembro de 48, você pode então já cravar com isso, organizar a equipe de pauta, tá certo? Muitas equipes cobrir esse evento. 10 de dezembro foi a data em que se aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 48, em Paris, e por isso tem sido no mundo inteiro uma data e nós vamos dar nossa contribuição. Eu não tenho dúvida de que esse processo que vai durar o ano inteiro, porque nós estamos soltando os relatórios preliminares de pesquisa e vamos continuar fazendo. Além dos relatórios sobre o Araguaia, que eu mencionei a você, que nós soltaremos em maio, em 29 de abril nós vamos soltar o relatório sobre o caso Rio Centro, né? Então, nós vamos estar o ano todo mostrando para a sociedade o que nós estamos produzindo. E, ao final, haverá o relatório final, né? Que será uma contribuição muito importante para a visibilização desse quadro todo. E, a partir daí, eu acho que será inevitável uma discussão mais intensa sobre a lei de anistia, não porque a Comissão Nacional da Verdade vai propor ou não, mas porque os fatos falarão por si, né? Os fatos serão tão evidentes que a sociedade vai querer rediscutir. E aí o senhor acredita que o Supremo vai ser provocado novamente a discutir essa questão? Sem dúvida, o Supremo vai ser provocado novamente.
no parlamento. Quer dizer, algum ente da sociedade, qualquer um pode pedir, a OAB, qualquer um pode pedir para rever. Pode pedir, a OAB já tem uma ação nesse sentido, ou pode chegar à discussão até pela via de um caso concreto, tá certo? Agora, embora eu queira dizer, até né, se apelou para o meu lado acadêmico, e no mundo acadêmico a gente diz que é muito importante haver honestidade intelectual. Né? Claro que essa é uma discussão importante, mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é a seguinte: eu tenho ouvido os depoimentos das vítimas, a comissão tem uma quantidade enorme de depoimentos já colhidos, e eu não vejo nas vítimas o desejo da vingança. Eu não sinto nas vítimas que depõem que a principal motivação deles seja que não haja anistia, seja a punição dos culpados. O que eles querem é o direito à memória. Mas o senhor acha que isso seria bom ou ruim para o país? Rever a lei da anistia, por exemplo? Eu acho que será bom se for realmente produto de uma vontade da sociedade de maneira muito afirmativa e de maneira majoritária. Eu não acho que será bom se for apenas por um imperativo jurídico, né, que se altere. É fundamental se ouvir a sociedade. E a sociedade ainda está dividida, né? Pelo menos pelo que constatou a pesquisa. Uma pesquisa da Datafolha da semana passada, 46% se manifestaram, quer dizer, dos brasileiros são a favor da anulação da lei da anistia, 37% são contra, né? Mas com a margem de erro de 2 pontos para cima ou para baixo, quer dizer, ainda mostra uma cidade bastante cingida, né? mas mudando começa a ver a favor da lei da anistia. Você vê essa tendência. Assim, não, a favor da revisão. Da revisão, exatamente, da revisão da lei, da anulação da lei da anistia. O próprio Datafolha esclarece que a pesquisa foi feita antes, por exemplo, do depoimento do coronel Magalhães, embora eles digam que aquilo não teria o condão por si só de mexer, mas, obviamente, há um movimento, e nos últimos dias isso se acentuou muito, no sentido de explicitação para a sociedade do que foi o regime militar e as graves violações de direitos humanos, que, de certa maneira, está provocando uma mudança um pouco nessa conscientização e na percepção. E a presidente Dilma, só para encerrar essa parte, ela deu a entender que era contra, né, a revisão da lei da anistia, ela tá numa apesar posição... de ter sido presa e torturada durante o regime militar. Isso te surpreende de alguma maneira? Ou não? Eu acho que é algo que mostra realmente que a presidente da República está colocando... É do cargo. Independentemente da avaliação que se tenha sobre a posição dela, o fato de que justamente ela, que foi uma pessoa que foi torturada, que sofreu tanto e que, portanto, poderia, né, ter uma motivação pessoal para... Mas aí ela é presidente da República, talvez o cargo fale mais alto. Exatamente, está tendo a sensibilidade para entender que é um assunto que deve ser tratado com cuidado. Professor, obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos com o último bloco do É Notícia sobre o regime militar. Até já.